todo mundo aí que a gente vai bater um papo legal aqui, tá bom? E isso aí. Sejam todos bem-vindos. Pra quem não me conhece, tô vendo só o rostinho conhecido aí. Mas pra quem não me conhece, meu nome é Jane. Tenho formação em fisioterapia, já há 10 anos de formada. Desde que eu me formei, trabalhei com idosos. Então, minha especialidade é cuidar de idosos. Bom, sou gerente da Casa de Repouso Santa Marcília e fundadora da Cuidando de Idosos. Aí atrás. Cuidando de Idosos é uma empresa muito inovadora que nós ministramos cursos para cuidador de idosos e também consultoria para a família que cuida do idoso em casa. Então, precisando de qualquer assessoria, qualquer cuidado, treinamento, auxílio, transição de paciente que vai a transição de uma fase para outra. O paciente é grau 1, depois precisou de uma sonda, parou de andar. Então, todos esses auxílios aí, treinamento para equipe, só entrar em contato, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Seguinte, o que é a profissão cuidador de idosos? Para cuidar de idoso, tem que gostar muito da profissão. É uma profissão fácil? Não é. É uma profissão, a mais linda do mundo? Não. Tem muitas dificuldades pelo caminho. Porém, é gratificante, né? Porque é bíblico que aquele que dá um copo de água para um dos meus pequeninos, né? Imagina aquele que cuida com amor, com carinho, com afeto, aquele que dá água, aquele que dá o banho, aquele que ajuda a fazer o curativo. Imagina o quanto Deus não se agrada. Eu tenho comigo que para ser cuidador de idoso, tem que ter um toque de Deus. Porque não é fácil. Não é fácil, mas tem que ter amor, senão não dá conta. Então, tem que ter amor, senão cai fora. Não é um trabalho que vai... eu vou ser cuidador de idoso para ganhar dinheiro. Se for com essa mentalidade, cai fora, porque não é assim que funciona. Tem que ter amor mesmo, porque vai ter muita dificuldade pelo caminho. Então tem que gostar do que faz. Tá? Então esse é o primeiro conselho que eu dou para todo mundo que quer se tornar um cuidador de idosos. Gente, chama todo mundo aí, chama todo mundo, seus amigos que estão desempregados, que vai valer a pena, tá bom? No final eu tenho uma surpresa mais que especial. Vou falar um pouquinho mais do meu curso, tá bom? Vou falar surpresa já. Eu vou contar. Bom, a surpresa é o seguinte. Eu vou sortear uma vaga do curso. É um curso mega especial. 160 horas, com profissionais excelentes, totalmente qualificados, capacitados para trabalhar com idoso. Trabalham a tempo. Então, assim, para você escolher, né, o curso, vou te dar uma dica, tá bom? Eu quero me tornar cuidador de idosos. Faz um curso, porque precisa se atualizar, gente. Todo mundo sabe cuidar, né? Todo mundo sabe cuidar da criança, todo mundo sabe cuidar do idoso. Quem não sabe, precisa fazer curso para dar banho? Não é simplesmente dar banho. Precisa saber o que fazer com o idoso, né? Porque você vai ter várias situações difíceis pelo caminho, porque você não sabe que idoso que você vai estar trabalhando. Se é o idoso com Alzheimer, se é o idoso que tem sequela de AVC, se é o idoso cardíaco, se é o idoso que tem risco de queda. Então, precisa aprender, e aprender com qualidade, não é aprender por aprender, não. Tá? Então, precisa escolher, olhar para isso. Então, quando você for escolher um curso de cuidador de idosos, olha o histórico das pessoas que estão dando o curso, né? Olha se realmente tem embasamento. Qualquer curso que você for fazer, né? Olha para o histórico da pessoa, não faz qualquer coisa, não faz qualquer jeito, não vai dando dinheiro assim. Pesquisa, procura quem já fez, entre em contato, tá bom? Esse é o conselho que eu dou aí para todo mundo que vai procurar um curso para cuidador de idosos. Se a pessoa tem experiência, se a pessoa tem autoridade, se a pessoa busca conhecimento, busca se desenvolver. E é isso aí. Bom, a profissão, vamos falar um pouquinho da profissão de cuidador. A profissão tem que ter amor, tem que ter responsabilidade, tá? Porque vai ter uma hora que a família vai tirar um pouquinho
Porque a família tem outras prioridades, talvez, e escolheu o cuidador para cuidar com amor, para fazer tudo. Só que vai ter um momento que você vai ter que fazer mais do que a sua função, né? Numa hora de uma emergência, tomar a decisão correta, o que fazer. E aí, é essa hora que você tem que analisar, realmente, é isso que eu quero? É isso que eu vou fazer? É isso que eu vou buscar? Porque assim, tem várias situações. Hoje, o trabalho de cuidador de idosos é uma das profissões do futuro. Pesquisas científicas já demonstraram que a população idosa está aumentando consideravelmente, né? Principalmente agora na pandemia. Precisa de um cuidado especializado. Os idosos estão precisando, gente. E tem pouco. Ai, mas tem muito cuidador. Não tem. Cuidador qualificado, cuidador capacitado, cuidador que ama o que faz, é escasso. É difícil. Eu vejo lá na clínica, a gente tem uma dificuldade muito grande em receber os currículos e tá fazendo uma filtragem disso. Não tem qualificação, todo mundo sabe cuidar, mas na hora de qualificar isso, na hora de mostrar o certificado, não tem. Então precisa buscar isso, buscar esse conhecimento. E aonde trabalhar, né? Hoje nós temos aí São José do Rio Preto uma quantidade de idosos muito grande, né? Hoje nós temos 500 mil habitantes, uma média de 500 mil, e estudos comprovam que a cidade tem mais idosos do que crianças. Tem noção? Imagina a quantidade de escola que tem em Rio Preto. Imagina que tem mais idosos do que criança. É muito idoso. É muito idoso. Será que não tem oportunidade de emprego aí? Né? Então vamos nos preparar para estar trabalhando, né? Onde trabalhar como cuidador de idosos? Então pode trabalhar em casas de repouso, instituição de longa permanência, então as casas de repouso privada e as não privadas, né? Que existem várias aqui em Rio Preto. Então, o Lar de Betânia, o Lar Esperança, o Lar do Padre de Jaci, enfim, tem N lugares. E aonde estão a maioria dos idosos? Para vocês terem uma noção, tem mais de 40 casas de repouso em Rio Preto. Então, tem bastante procura por profissionais qualificados. E também, aonde estão a maior quantidade de idosos hoje? Na residência. Eles estão na residência, eles estão nas casas. Ah, Aline, mas todo idoso precisa de cuidado? Não, ainda não. Tem muito idoso que se cuida, que se preza da sua saúde, né? E, na verdade, é um investimento a longo prazo. É plantar a sementinha hoje para colher lá no futuro. Se eu sou sedentário hoje, como que vai ser meu futuro? Será que vai ser numa cama? Ou será que eu vou estar ativo lá com meus 80 anos, passeando na represa, tomando uma aguinha de coco? Então tem que pensar hoje aqui, tá bom? E assim, a respeito de salário de cuidador, tá? O salário de cuidador varia de 1.200 a 3.000. Nossa, Diane, mas 3.000? 3.000. Porque hoje você pode trabalhar como diarista, que varia, o salário do cuidador vai de 100 a 200 reais a cada 12 horas. Então faz isso vezes 20, faz isso vezes 30, entendeu? Então dá pra ganhar dinheiro como cuidador de idosos, sim, só que é isso. Eu vou entrar na profissão pra ganhar dinheiro? Não. Então nem faz. Eu falo que o meu curso, um dos critérios você gosta de idoso? Se não gostar de idoso, eu não quero nem que faz meu curso. Não quero. Quer ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa. Vai vender, vai fazer coach, vai fazer N situações. Cuidador de idosos, não. Tem que gostar do que faz, tem que amar, tem que fazer de coração. Tá bom? E eu queria falar um pouquinho sobre o cuidador, né? Os cuidados que o cuidador precisa ter. O cuidador, ele precisa principalmente cuidar da sua saúde, porque não é fácil cuidar do idoso, é desgastante. Principalmente, existem dois tipos de cuidador. O cuidador formal,
e o cuidador informal. Tá? O cuidador informal, muitas das vezes, é o cuidador familiar, que ele também se desgasta muito. Ele precisa, as pessoas ao redor dele, que no caso são os familiares, precisa ter um olhar diferenciado para esse cuidador familiar. Porque muitas das vezes existe o idoso cuidando de outro idoso. O idoso adoeceu e a esposa, que é idosa, vai cuidar dele. Então, assim, os filhos, tem filhos, é que cada situação é uma situação. Mas tem filhos, esses filhos precisam ter um olhar diferente para esse cuidador. Precisa olhar, precisa amar, precisa ter uma atenção. Será que esse cuidador não está sobrecarregado? Será que precisa de ajuda? Porque o cuidador familiar, ele trabalha 24 horas e sem parar. Sem folga, sem descanso, sem férias, sem 13º, sem receber salário. Então, isso é desgastante, né? Existem situações que o cuidador familiar não se permite ficar doente, não se permite reclamar. Então, ele já coloca no subconsciente dele que ele não pode ficar doente, que ele não pode adoecer, porque o idoso é totalmente dependente dele. Olha isso, né? Então, assim, a família precisa olhar para esse cuidador que cuida do idoso. Esse cuidador idoso, esse cuidador familiar, esse filho, né? É típico de se ver hoje em relação a... O idoso tem alguns filhos, vamos supor 5, 6, 4, 3 filhos. E geralmente um é o que toma as frente. Isso é típico. Mas é importante, gente, ter um bate-papo, sentar, alinhar algumas situações. Não é fácil, porque cada situação é uma situação. Existem situações que o idoso era uma pessoa muito ruim, né? E os filhos têm mágoa disso. Existem situações que o idoso era ruim para idosa, para senhora, né? Então, assim, fica difícil ela. Às vezes é ex-marido que cuida da mulher. Então, precisa analisar, olhar isso. E muitas das vezes a família precisa de terapia, né? Precisa de alguém ali auxiliando essa situação, porque é difícil de gerir. A família tá tudo bem, tudo perfeita, né? Tudo com seus probleminhas aqui e ali, mas tá tudo indo bem. De repente, o que acontece? O idoso adoece. Ele teve um AVC. Bum, a bomba estourou. E agora o que fazer? Porque ninguém pensa nas dificuldades, né? Então é aquele corre, o que eu faço, eu não sei fazer, eu não sei cuidar. Então busca pessoas que podem te auxiliar, busca ajuda. Não fica sofrendo sozinho, entendeu? Não fica assim, nossa, eu preciso de ajuda, eu preciso alinhar isso, né? Existem especialistas nisso, que pode te direcionar. E a pessoa ali sofrendo, com situações super difíceis de lidar, por falta de buscar algum conhecimento de alguém, né? Então, assim, voltando lá no cuidador, esse cuidador precisa se cuidar. Então, quem tá aqui hoje, que é cuidador de idosos, precisa, gente, não é fácil lidar com um paciente com Alzheimer. Alzheimer é dificílimo. É estressante, é difícil, né? Então, assim, precisa conhecer a doença, conhecer as fases da doença, conhecer todas as situações do processo do envelhecimento, processo da doença e entender o que vai acontecer, né? E se preparar. Então, o cuidador, ele precisa ter uma mente saudável, cuidar da mente, ter uma boa alimentação, precisa fazer atividade física. Nossa, gente, mas por quê? O que tem a ver atividade física com o cuidador de idosos? Muito a ver, muito, porque muitas das vezes o cuidador, ele precisa ter a sua mente saudável para conseguir lidar com o paciente com Alzheimer. Porque na hora que o paciente com demência, ou o idoso que é ranziza, o idoso que é chato, o idoso que chama atenção, que briga. Então, o cuidador, ele precisa estar muito bem para cuidar com qualidade, para cuidar com amor. Então, o cuidador precisa se olhar, precisa identificar em si as suas dificuldades pessoais, né, as suas crenças limitantes, as suas situações que não deixam você evoluir como pessoa. Então, isso vai te frustrando, vai chegar um momento da sua vida que o cuidador vai precisar de cuidado, né? Existem situações, eu fiz o meu trabalho
de conclusão de curso da pós-graduação de gerontologia, e muito gritante a quantidade de estudo que tem do cuidador de idoso que adoeceu. É muito, gente. É absurdamente grande a quantidade de cuidador que precisa, principalmente o cuidador familiar, porque é o que cuida 24 horas. Então esse cuidador precisa ter um descanso. Esse cuidador precisa respirar, precisa ter um tempo para si. Então quem trabalha como cuidador precisa se amar, principalmente se cuidar, ter um final de semana, né? Falar não pro patrão. Às vezes, fica sábado e domingo e segunda e a semana inteira e fica à noite e dorme de novo. Então você tem que olhar para si, eu tenho condição? Não adianta ir lá por ir. Eu tenho condição de cuidar 24 horas, 42 horas desse idoso? Ou eu vou me estressar, ou eu vou adoecer? Porque muitas das vezes a imunidade baixa muito por conta do estresse mental. É tão elevado isso que a pessoa adoece. Então, a maioria das doenças, das enfermidades, das gripes, é por quê? Por que a pessoa fica tão doente assim? Será que a tua parte emocional tá bem? Então, o cuidador precisa se cuidar sim. Precisa fazer uma caminhada. Mas eu não gosto de caminhada. Então faz uma academia. Eu não gosto de academia. Precisa achar alguma coisa que gosta, gente. Tem N coisas, atividades hoje no mercado, né? Tem pilates, tem academia, tem natação, hidroginástica, tem vôlei, tem basquete, esporte. Precisa encontrar alguma coisa que gosta para fazer, para se cuidar. E a boa alimentação ajuda muito. Ter um momento seu, um momento de se amar, de se cuidar. E todas esses cuidados aí pro cuidador, tá? Então, quem é o patrão, quem é o empregador desse cuidador, precisa olhar. Tá sendo justo com as folgas? Né? Precisa olhar isso. O funcionário tá satisfeito? O funcionário não tá? Como que é isso? Né? Ter essa ajuda. O que eu posso fazer quanto profissional para que aquele idoso não me busca, não me suga tanto as energias? Né? Será que o idoso está gritando muito? Peraí, vamos analisar. Tem um geriatra, doutor, está tendo muitos gritos. Então chama os especialistas. Existem especialistas. Nosso idoso está com muita dificuldade para andar. Então posiciona o familiar. Olha, ele está com dificuldade. Vamos buscar um profissional, um fisioterapeuta, para estar fortalecendo essas pernas, para que ele não me sobrecarregue tanto, né? Vamos olhar para isso, o idoso com aquela dificuldade para comer, e aí você fica com aquela responsabilidade ali, segurando as pontas. Não, tem que abrir o jogo, gente, tem que ser claro, tem que ter clareza com o familiar. Senta com o familiar, explica a situação. Olha, existe profissionais especializados, chama a fono para avaliar. O idoso está muito surtado, existem situações que o idoso grita muito, o idoso bate, agressivo. Pode ter essa situação? Pode, só que precisa ser avaliado, precisa olhar para isso, porque isso também sobrecarrega muito o cuidador. E é isso, pessoal. Falei um pouquinho da profissão de cuidador, né? E queria saber de vocês aí, se tem algumas perguntas, pode fazer, quanto à fisioterapia, tem aí? Fisioterapia, cuidador de idosos. Quero agradecer a todo mundo que tá aí. É isso. Tem aí? Quer que eu segure? Não sei, ela que marcou. Deixa eu ver uma pergunta aí. Nossa, eu tirei. Quais os principais sintomas do Alzheimer? Sabe quem foi que perguntou lá? Não? Foi no Insta ou no Face? Foi no Insta. Tá sem foto. Bom, tem alguém que perguntou aqui quais são os principais sintomas do Alzheimer. Né? O principal sintoma é o esquecimento, né? Mas isso não acontece de uma hora para outra. Quando a família, principalmente quando o familiar identifica isso, já vem acontecendo já a longa data. Quando é diagnosticado, geralmente já faz 1 ano, 2 anos. Porque são esquecimentos até
comum, né? Ah, eu não sei onde eu coloquei a chave. Isso aí até acontece comigo, com você. E aí isso vai criando uma rotina maior, isso vai se agravando ao longo do tempo. A pessoa totalmente ativa, de repente, nossa, eu não sei onde eu coloquei a chave. E aí começa assim, eu esqueci onde eu coloquei o meu sapato. O sapato a vida inteira tá no mesmo lugar. Então, assim, começa a acontecer alguns esquecimentos típicos. Nossa, esqueci o nome da pessoa. E quando inicia o Alzheimer, a pessoa disfarça. E disfarça muito bem. Disfarça muito bem. Eu esqueci o nome da pessoa. Aquela lá. Então, assim, eles percebem que esqueceram e disfarça isso. E assim, precisa ter esse olhar pro paciente, observar isso e ir acompanhando. Vai ter progressão. E aí isso vai ficando mais contínuo, e aí é onde começa a ficar grave, né? A vozinha vai fazer comida e esquece de desligar o fogo. E aí queima tudo. Mas nem sempre, tá, gente? Porque minha mãe também esquece. E aí vai acontecendo, tipo, esquece de desligar o chuveiro, né? Aí algumas coisas mais pontuais, assim, mais graves. Esquece o fogo ligado, né? Tira a panela e o fogo fica ligado ali algum tempo. Então isso vai se tornando perigoso. Uma pergunta aqui da Céia muito bacana. O cuidador pode entrar em depressão? A resposta é sim. Pode entrar em depressão e pode entrar em depressão profunda se não cuidar. Precisa olhar. O cuidador, ele precisa se cuidar para cuidar bem. A gente precisa se cuidar primeiramente, se amar primeiramente e depois cuidar bem. Então precisa olhar para isso, tá bom? Deixa eu olhar outra pergunta aqui. O que é mais importante nas divisões das tarefas na casa do cuidador familiar? É isso? Entendeu? Entendeu? Eu tô Será que faltou alguma vírgula aqui? De quem que foi? Você lembra? Foi no Instagram do Surface. Bom, deixa eu tentar entender a pergunta. O que é mais importante na divisão das tarefas na casa do cuidador? Seria que, tipo, o que o cuidador tem que fazer, o que tem que fazer esse serviço de casa, seria isso? Bom, se for isso, é o seguinte, gente. Quando os alunos me perguntam, Jane, mas eu vou arrumar um emprego e o contratante, o familiar, quer que eu faça o serviço de casa. Quer que eu lave a casa, lave o banheiro, limpa a casa, faz comida. Então, o que acontece? Mas eu vou perder o emprego? Existem situações. O cuidador é cuidador. A pessoa que limpa a casa é a doméstica. A pessoa que vai cuidar é outro serviço. São duas situações diferentes, tá bom? Porém, acontece o seguinte. Eu tô cuidando do meu idoso e o familiar pede assim, você não só dá uma ajeitada na sala pra mim, na cozinha pra mim? Você vai avaliar, né? Avalia. Eu tenho condição de deixar o idoso sozinho pra ir lá? Lavar a louça, limpar a casa? Porque se o cuidador, vamos supor, você deixou o idoso sozinho na sala e foi lá na cozinha lavar a louça porque o familiar pediu pra você lavar a louça. Se o idoso cai, a responsabilidade é sua. Então, assim, o familiar não vai culpar, e foi eu que mandei ele lavar a louça. E o idoso caiu lá na sala, a responsabilidade é sua. Então, você tem que olhar pra isso, avaliar e deixar muito claro, olha, se eu ir lá lavar a louça, ele vai cair e vai ter uma queda. Então, assim, eu não posso deixar porque a responsabilidade é minha. Agora, assim, não é esse negócio, eu não vou fazer nada, né? O idoso lá comeu, tudo que for de responsabilidade do idoso é responsabilidade do cuidador, tá? Inclusive a roupa dele, gente. O quarto dele, o banheiro dele, cuidar das coisinhas dele, tá bom? Então, assim, tem que deixar claro isso pro familiar na hora da contratação. Olha, o idoso é um idoso que tem risco de queda, ele pode se cair, pode se machucar, então se eu fizer os serviços da casa, eu não vou fazer o meu trabalho com tanta eficácia. Então, não dá. Você quer que eu faça um trabalho eficiente? Quer que eu cuide do idoso, que eu olho pra ele com toda atenção? Então, se eu cuidar da casa, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho com eficiência. Bom, eu não sei se eu respondi se era essa a pergunta, tá? Mas preciso olhar pra essas situações e analisar
com cautela, tá bom? Pode acontecer Alzheimer precoce? Sim, pode sim. Para quem não sabe, gente, eu vou dar uma dica de um filme, Para Sempre Alice, que é falando sobre um Alzheimer precoce. É muito, assim, até um pouco chocante, assim, mas é lindo o filme. É muito, muito bonito. Mas existe, precisa. Então precisa, hoje, Jane, existe prevenção para Alzheimer? Não existe. Precisa se cuidar. Hoje, o que mais os estudos científicos mais comprovam é que você precisa fazer atividade física, tá bom? Joguinho de memória, isso. Você precisa aprender coisas novas todos os dias para estimular o seu cérebro. Aprender. Coloca isso na sua mente, que precisa aprender. E atividade física, principalmente, tá bom? Tem mais perguntinha aí? Bom, a Ceia mandou uma pergunta aqui muito oportuna para o momento, né? Por causa dessa pandemia do Covid, o idoso pode entrar em depressão por falta da família? A resposta é sim. Pode entrar em depressão, sim. Então, assim, tá no cuidador olhar para isso e tentar, de alguma forma, buscar estratégia, né? As casas de repouso hoje, devido à pandemia, não podem receber visitas, tá bom? Então, os idosos, eles ficam agitados, eles ficam deprimidos, eles podem entrar em depressão, sim. Por isso que o cuidador precisa dar uma atenção especial. Hoje, as tecnologias nos ajudam muito, né, gente? Então, assim, faz uma chamada de vídeo, manda um áudio, faz um vídeo, mostra. Isso aí ajuda muito, né? Manter o contato. E cuidando, colocar sempre um médico junto, posicionar o médico, posicionar medicamento, às vezes até terapia, tá bom? Se for o caso, mas tem que tomar cuidado porque depressão também mata, tá bom? Respondido, Ceia? O pessoal tá comentando aqui do filme. O filme realmente é lindo. Vale a pena assistir. Para Sempre Alice. Fala do Alzheimer precoce, mas ao mesmo tempo é triste. Bom, tem mais alguma pergunta aí? Se quiser fazer alguma pergunta para mim, pode fazer. Se tiver alguma pergunta sobre cuidador de idosos, sobre fisioterapia em idosos, sobre assunto idoso, gente. Modéstia à parte, eu entendo bem. Bom, gente, eu quero agradecer. Tem pergunta? Eu quero agradecer. Não tem mais pergunta? Não? Gente, minha assistente aqui, ó, Larissa Vitória. Bom, queria agradecer todo mundo que participou, que entrou, que saiu, que tá junto aqui até o final, de coração. Todo esse empenho. E eu quero anunciar aí uma surpresa aí legal, acho que já comentei no começo. E eu quero sortear um curso, uma vaga de um curso. E tem algumas regrinhas, tá bom? Então, assim, ó, tem que chamar todo mundo, marcar todo mundo. Bom, o William fez uma pergunta aqui. O que mais te marcou na tua profissão? Bom, na minha profissão, o que mais marcou, desde o início, né? A gente tem muitas percas. Eu acho que de tudo, as percas é o que mais marca, né? Então, a gente pega tanto amor no idoso e a gente sabe que ele vai embora um dia. Então, esse é o que mais me marcou e me dói. Mas, assim, me dói, mas uma dor de... Tipo, eu fiz o meu possível pra cuidar, né? Eu fiz tudo que tava ao meu alcance. Mas é uma dor de saudade mesmo. É isso. Mais uma pergunta no Face. Quais são os graus? Tem uma pergunta aqui. Diferença do Alzheimer. A diferença da demência e do Alzheimer. Tem uma pergunta aqui, ó. O Alzheimer é uma demência, tá?
A demência, ela existe uma classificação de demência. É que todo mundo fala demência, demência senil, demência isso, demência aquilo. O Alzheimer é uma das classificações da demência. Existe demência de senil? Não, não existe, tá bom? Ficou velhinho, ficou demência, ficou demenciado. Não, é falta de diagnóstico correto, tá bom? Existem vários tipos de demência e o Alzheimer é uma delas. Então existe demência de Alzheimer, a demência de Parkinson. Mas o Parkinson não é um tremor? É um tremor, mas causa demência também. Existe uma demência que é chamada demência frontal, né? Então, assim, o cérebro, ele começa a atrofiar nessa parte frontal. Então, na hora que olha no exame, é mais a parte frontal que ela atrofia, né? Então, assim, existem alguns... O mais característico dessa demência é o afloramento da sexualidade. O idoso, o vozinho fica mais taradão, a vozinha fica mais assanhadinha. Então, isso é uma das características dessa demência frontal. Existe a demência de Corpus de Levy, existe algumas outras demências aí. Então, é uma classificação. Alzheimer é uma das demências, tá bom? Precisa ser diagnosticado. Acabou. Bom, quais são os graus do Alzheimer? O Alzheimer, ele existe, geralmente a gente classifica como grau de dependência, né? Grau de dependência 1, 2 e 3, né? Que é o paciente, o 3 é o grau mais avançado, que é totalmente dependente de cuidados, né? Precisa de cuidados para dar banho, cuidado para comer, cuidado para fazer higiene, todos os tipos de cuidados. Então, essa é a classificação. Bom, gente, para não estender muito, se alguém tiver fizer mais alguma pergunta, eu respondo depois, tá bom? Quero agradecer de coração todos vocês. E vamos lá para as regrinhas do jogo. Que jogo? Regras do jogo mesmo, porque tem que ser diferente. É um sorteio, né? O sorteio do curso de cuidador de idoso, uma vaga. O curso de 160 horas, com profissionais excelentes, totalmente qualificados, capacitados. E as regras são as seguintes. Precisa ir lá no Facebook, curtir o Face, tá bom? Curtir o meu Face, curtir o Face da Cuidando de Idosos, coloca lá a página Cuidando de Idosos, curte lá todas as fotinhas lá, comenta, tá bom? E o Instagram, Jane Mendonça, e o Instagram do Cuidando de Idosos. E marcar 3 amigos. Vamos supor que você foi lá e marcou 3 amigos. Se você marcar de novo, mais 3 amigos diferentes, de novo, vamos supor que você marcou 5 vezes. 3 amigos na primeira, 3 amigos na segunda, 3 amigos na terceira e assim por diante. Quem tem mais chance de ser sorteado? Você ou o outro? Que marcou só 3. Né? Então, marca 3 pessoas, não pode marcar várias vezes. Eu vou deixar rodando aí por alguns dias, tá bom? E aí, no dia 1º de junho do mês que vem, que provavelmente, né, a gente vai ter já uma noção de quando as coisas da pandemia vai voltar. E aí a gente vai ter uma data específica para voltar ao curso. E aí, sua vaga vai estar garantida. Então, boa sorte. Curte, comenta, chama todo mundo, marca todo mundo, principalmente as pessoas que estão desempregadas. Tem muita gente desempregada. Marca as pessoas, marca os amigos que precisam do curso, que o curso vai ajudar, que o curso vai ter um retorno financeiro bacana, tá bom? E tenho algumas pessoas que já estão trabalhando, que já trabalharam. Então, assim, é garantia, gente, porque é um curso de qualidade e o emprego é certo, tá bom? Então, combinado aí? Marca todo mundo. Isso aí, eu quero. E, gente, eu quero agradecer de coração todo mundo que estava aqui comigo esse tempo todo. Obrigada. Tem live toda quinta-feira. Lembrando que tem o canal do YouTube também. Jane Mendonça, Cuidando de Idosos, Jane. Meu canal do YouTube, as lives, todas as lives que eu faço com todos os profissionais. Já fiz com a Nutri, já fiz com o geriatra,
já fiz com enfermeiro, já fiz com uma galera muito bacana, cheia de conteúdos, profissionais que trabalham no curso comigo, vocês vão conhecer as carinhas lá, excelentes profissionais, e convidados, vários convidados. Então toda quinta-feira conto com vocês. As lives são feitas lá no Instagram, tá bom? A gente fez hoje no Face, e aí a gente vai vendo se tá bacana, a gente faz no Face também, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. E tamo aí, precisando de qualquer coisa de idosos, pode chamar aqui, pode me chamar, pode me ligar, me chama no WhatsApp, chama no WhatsApp aí que a equipe responde todas as dúvidas, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre o curso, pode falar comigo. E é isso, galera. Deixa eu falar um pouquinho da empresa. A empresa Cuidando de Idosos, hoje a gente está tendo álcool 70 para higienizar as mãos, para cuidar do idoso. Então, assim, ó, tudo que for fazer com o idoso, higieniza as mãos, ó. É um spray, olha que legal, 400 ml, hoje no valor de R$13. Quem quiser, só chama no WhatsApp, tá bom? Que a gente entrega pra você. E a gente tem também o desengripante, a graxa, pra cadeira de banho. Aquela cadeira de banho que molha todo dia e vai o cuidador se matando lá e não empurra a cadeira, porque a rodinha fica grudada ali, meia enferrujada. Então só dá um spray, ela já roda e 100%, sem sofrimento. Protetor. Tem o restringidor também de idosos, gente. A Cuidando de Idosos também tem restringidor de idosos. É um restringidor super acessível, não machuca. Aquele idoso que tem risco de queda e o médico autorizou restringir, tá bom? Tem que ter autorização médica. Não vai lá amarrar o idoso que o povo vai te denunciar, pelo amor de Deus. Pede autorização do médico, explica a situação, doutor, preciso restringir na hora que eu vou pegar a fralda dele, que aí ele levanta e cai. Então precisa de orientação médica, tá bom? Orientação médica, orientação da família, consentimento de todos. Não vai sair amarrando idoso não, pelo amor de Deus, hein? Vai falar que eu falei. É nessas condições, tá bom? E temos o restringidor, temos a almofadinha para apoiar o pezinho do idoso, a almofadinha para lateralzinha, tá bom? Se precisar de qualquer desses produtos, pode entrar em contato com a gente. Aparelho de pressão, suplemento, tudo da linha idoso. Pode ligar para Cuidando de Idosos, que a gente providencia para vocês, auxilia, ensina a usar e tudo mais. Certo, pessoal? Falta alguma coisa? Tem uma pergunta. Tem uma perguntinha aí para finalizar? Melry. Diferença na casa de repouso ou cuida em casa? Existe alguma diferença de comportamento se o idoso tem um diagnóstico com Alzheimer, estiver na casa ou na clínica? Bom, o comportamento depende demais. O que o Alzheimer precisa, gente, é de muito amor. Independente se tá na clínica, independente se tá em casa. Ele precisa ser amado, ser cuidado, tá bom? Existem algumas situações que eu não quero levar pra clínica, não quero levar pra casa de repouso, porque onde já se viu, e existem muito preconceito. As pessoas falam do que não conhecem. Então eu convido, na hora que acabar a pandemia, já convido todo mundo para conhecer a casa de repouso onde eu trabalho, tá bom? Para vocês verem o nosso trabalho, que é um trabalho com muito amor, feito com muito amor. E não tem diferença não, o que precisa é ser cuidado com amor, tá bom? Mas se tiver qualquer dúvida aí, entre em contato com a gente que a gente tenta responder. Certo?